fazer um relacionamento dar certo? Existem táticas ou estratégias para o seu relacionamento durar muito, ser saudável e feliz? Ou será que é intriga da oposição? O meu nome é Gabi Benvenuti e hoje nós vamos falar sobre como fazer o seu relacionamento dar certo, durar muito e ser extremamente saudável. Se você quer saber tudo sobre o universo da sexualidade, ter dicas de quem entende do assunto e fazer a sua vida sexual ser muito mais excitante, aproveita, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. A primeira coisa que eu preciso te dizer, se você quer um relacionamento saudável, começa antes mesmo de ter qualquer relacionamento. Você precisa ter uma boa relação consigo mesmo. Primeiro, você precisa se perguntar o que você quer e o que você precisa num relacionamento. A partir disso, tendo bem claro para você, vai ser mais difícil aceitar migalhas. Sabe aquele tipo de pessoa que aparece no pior momento de carência e parece uma boa ideia dar uma chance? Mesmo tendo escolhido uma pessoa certa, que compartilhe dos seus valores e que tenha características que são fundamentais para você, isso não quer dizer que desavenças não vão surgir. Qualquer casal tem discussões e isso é totalmente normal. Uma das características fundamentais é ter conhecimento sobre si mesma e sobre o outro. É importante entender que cada um reage a certas coisas de uma maneira, cada um tem comportamentos diferentes, vocês são pessoas diferentes. Essa coisa de metade da laranja não existe. O que existe são dois inteiros que desejam estar juntos. E apesar de vocês serem parecidos, vocês têm sim muitas coisas diferentes. Quando você conhece a pessoa com quem você tá, você aprende a entender que certas reações não tem nada a ver com você, não é um problema para você gerenciar, é um problema dele. Por exemplo, a pessoa está sempre atrasada e isso te deixa muito irritada. Saiba que, embora isso seja desagradável e vocês precisem conversar sobre isso em algum momento, isso não tem a ver com querer te deixar mais irritado ou ser algo que tem a ver diretamente com a relação de vocês. É uma característica dele que está ali, pode ser amenizada, mas dificilmente vai zerar. Outra vantagem de conhecer bem essa pessoa, de ter consciência sobre a relação em que você está, é que você pode antecipar algumas coisas. Por exemplo, você sabe que mensagens no WhatsApp podem ser mal interpretadas. Então, para que mandar uma mensagem que você sabe que pode ser mal interpretada, se você pode ligar? Eu, por exemplo, fui casada com um americano muito tempo. E eu sabia que o WhatsApp não era um bom veículo de comunicação, porque tem muitos aspectos da língua que não são compreendidos e podem soar rudes, ou enfim, pode parecer que você está dizendo uma coisa que você não quis dizer. Então, a melhor estratégia é ou conversa pessoalmente sobre coisas mais delicadas, ou liga. Mas esse é só um exemplo, existem muitos outros. Se você sabe que certos comportamentos vão magoar a pessoa, para que fazer mesmo assim? Então, se você consegue antecipar, se você conhece a pessoa, gente, o que eu tô falando vale para homens e para mulheres, tá? Às vezes eu falo feminino, no masculino, mas saibam que serve para os dois. Então, se você pode tranquilizar aquela pessoa, se você pode antecipar uma crise, para que deixar chegar no ponto em que vocês com certeza vão ter uma discussão? Você vai aprender tudo o que eu tenho para te ensinar sobre relacionamentos duráveis, mas você precisa ficar até o fim desse vídeo, que eu vou te dar umas dicas bônus no finalzinho. Outro aspecto fundamental, reciprocidade. A palavra parece difícil, mas na verdade o conceito é muito simples. É pensar no outro, né? O que o outro faz por você, você também pode fazer por ele. Então, por exemplo, vocês vão no shopping e você sabe que ele não gosta muito de ficar esperando você experimentar roupa, entrar nas lojas, enfim, mas vocês vão jantar e depois do jantar você gosta de dar uma olhada nas coisas. Ele tem paciência para esperar. Do lado contrário, ele adora ir na academia de manhã. Mas você odeia acordar cedo e para você isso é muito difícil. Você pode pensar, bom, como ele gerencia o estresse dele e o incômodo me esperando para, enfim, andar pelo shopping, eu posso fazer um esforço de acordar cedo e ir com ele na academia. Esses são só exemplos, mas a premissa é essa. Dentro de um relacionamento, a gente não consegue fazer tudo o que gosta. Então, níveis de frustrações precisam ser tolerados. Se relacionar com alguém é abrir mão, é entender que a frustração faz parte da vida adulta. Nem sempre vai ser fácil. Vai haver momentos em que você vai pensar, meu Deus, como eu queria ser solteira. Mas isso faz parte. Estar com alguém é entender que ele também tem desejos e necessidades e que vocês não vão concordar em tudo. Mais uma característica decisiva, talvez a mais importante,
e que você precisa levar não só para sua vida a dois, mas para sua vida em todos os aspectos, é equilíbrio emocional. Eu gosto da palavra equilíbrio. Eu acho que uma pessoa equilibrada, ela consegue racionalizar esses sentimentos, esses pensamentos e agir de acordo, sem se precipitar, sem ficar nervosa demais, ansiosa, ela consegue. É como se ela se descolasse do corpo e olhasse de fora aquele tipo de pensamento, de sentimento, e entendesse como é que ela pode lidar da melhor maneira possível. É claro que isso não é simples, requer muito treino, maturidade, força de vontade, mas é plenamente possível se você estiver disposta a viver um relacionamento saudável com quem quer que seja. Tenho mais uma dica importante, mas fica aqui que no final eu tenho dicas que você vai adorar e são dicas bônus. Autorrespeito. É algo que a gente pouco fala, mas é importante você se conhecer. Isso tem a ver com a primeira dica que eu falei, lembra? É conhecer não só o outro, mas conhecer a si mesmo. Entender quando chegou o limite daquilo que você pode suportar. Então vamos supor que mesmo você tentando todas as dicas que eu vou te dar aqui para o seu relacionamento ser durável, vocês decidiram terminar. E você tá na fossa, tá muito difícil, parece que você não vai conseguir sem ele, e você tá louca para mandar mensagem pedindo para voltar. Quando a gente tá na fossa, esse sentimento é muito forte. Mas você precisa ser mais forte que o sentimento, você precisa se colocar no centro, lembra, equilíbrio emocional e pensar. Que papel você vai estar fazendo se mandar mensagem implorando para essa pessoa para você voltar? Né? Uma humilhação para ter um relacionamento de volta faz sentido, será? Especialmente se se trata de uma relação em que você já não estava feliz. Então, você tem essa necessidade de retomar um lugar que não é bom para você porque ele parece confortável. E, na verdade, ele só é conhecido. Então, é importante você saber distinguir o que é uma relação saudável do que não é. E entender quando é hora de deixar para trás. A fossa, minha gente, passa. Uma das expressões que eu mais gosto de pensar quando o assunto é casamento é surfar a maré. Isso quer dizer que você precisa entender o relacionamento como as ondas do mar, mais fortes, mais fracas, o mar revolto, a ressaca. Isso vai acontecer também no relacionamento. E veja isso como algo bom, porque tudo que é muito familiar e muito previsível faz com que a gente deixe de desejar. Eu sempre falo aqui para vocês, e já falei em outros vídeos, que o desejo é o que nos move. A gente precisa desejar para continuar existindo. Sem desejo, a gente morre. E no relacionamento é assim. O relacionamento é um equilíbrio entre o desejar, que é a gente deseja aquilo que não tem. Então, precisa haver alguma coisa no seu parceiro, na sua parceira, que te faça sentir que tem um mistério, né? Você não precisa abrir tudo sobre a sua vida para esse parceiro. Ao mesmo tempo, numa relação, a gente precisa se sentir confortável, seguro, protegido, para não ficar sempre com receio de que aquela pessoa vai te deixar a qualquer momento. Então, a grande equação dos casamentos é essa: é entender, equilibrar o desejo com equilibrar a confiança, a estabilidade. Isso tem tudo a ver com surfar a maré, porque vão acontecer situações em que a sua confiança vai ser testada, em que vocês vão discordar, momentos de mais ou menos desejo sexual, momentos de mais ou menos conexão, e isso é normal. As relações são assim, com a família a gente é assim, tem momentos que a gente está mais próximo da mãe, momentos que está menos, momentos que a gente gosta de uma coisa e não gosta de outras. Quando você se conhece e conhece a pessoa com quem você se envolveu, você consegue respeitar esses movimentos, entendendo que você não vai controlar tudo. Como a força das águas, o relacionamento ele tem força por si próprio. Então você não vai conseguir prever tudo o que vai acontecer e reagir sempre da melhor forma. Isso é normal. Na minha opinião, a próxima característica é talvez a mais importante, que é se comunicar aprendendo a ouvir. Muitas vezes a gente só quer comunicar e ser ouvida, mas a gente não tem paciência para escutar o que a pessoa tem a dizer. E eu posso te dizer, com a experiência de quem já foi acompanhante, que muitos daqueles clientes dessa época tinham essa reclamação constante, de não se sentirem observados, de não se sentirem ouvidos, de sentirem que eles não eram valorizados na relação.
Isso não quer dizer que você precisa concordar com tudo que a outra pessoa fala. Isso nem é saudável, você precisa se impor. Você precisa conseguir ouvir atentamente o que essa pessoa tem a dizer. Acredite você ou não, é completamente possível se relacionar com alguém que não é muito parecido com você, que tem outros hobbies, outros interesses, talvez que tenha até uma visão política diferente. Mas o que não pode acontecer é essa pessoa te bloquear a sua expressão. Você precisa ter liberdade, os dois precisam ter liberdade para discordar. Isso é saudável. Vocês não precisam concordar em tudo, ao contrário do que muita gente pensa. Não saber ouvir o outro dá a sensação para ele de que ele está sozinho. E a diferença entre estar solteiro e estar casado se torna basicamente nenhuma, porque é estar só no mundo de qualquer jeito, mesmo tendo uma pessoa. Então é importante que você consiga dar espaço para a diversidade do relacionamento. Para um casal que quer ficar junto, não é necessário uma beleza estonteante, o sexo melhor do mundo, mentes que pensam iguais. É preciso ouvir e encarar as diferenças como algo possível. Você não precisa concordar, mas o poder de dizer, por exemplo, eu te entendo, eu vou considerar o que você me disse, talvez eu não concorde, mas me conta mais sobre isso. Olha que gentil a maneira de lidar com a diferença. Em vez de você dizer, não, eu não concordo com você, eu tô certo, você tá errada, não faz nenhum sentido o que você tá dizendo, eu tô certo. Em vez de dizer dessa forma, você pode baixar a bola, apelar para o equilíbrio emocional e considerar antes de falar. Você pode sempre usar essa abordagem. Ok, não olhei por essa perspectiva. Deixa eu pensar um pouco sobre isso. Eu te digo isso não só porque é importante evitar conflitos toda hora, mas também porque as palavras são muito importantes. O que é dito não tem volta. Palavra dita não se apaga. Quem falou pode até esquecer, mas quem ouviu não esquece. Então, eu que sou uma estudiosa da palavra, fiz letras, gosto muito de ler, sei da importância disso, né? Eu sei porque eu estudei, mas todo mundo que já ouviu algum tipo de xingamento, alguma ofensa que doeu demais, sabe do que eu tô falando. Não dá para desdizer, não dá para voltar atrás. Então, antes de você dizer alguma coisa que vai doer para essa pessoa e que ela vai se lembrar e vai guardar no fundo do coração rancoroso, pensa bem, vale a pena dizer isso? Será que eu não estou sendo levado pela emoção do momento? Será que eu posso me afastar um pouco e tentar pensar de outra maneira? Isso ajuda a gente a não ser tão reativo. E eu diria que ter gentileza, que ter serenidade para resolver essas questões, traz uma paz para o relacionamento que vocês não acreditam. Dá uma paz dá aquela sensação de ter encontrado a pessoa certa, a pessoa que consegue te compreender, que dialoga com você, que consegue te ouvir e te dá espaço para existir. Porque em um relacionamento em que você não tem espaço para existir, é um relacionamento que não serve para você. Por fim, eu gostaria de te dizer que é muito importante você reservar tempo de qualidade para o seu parceiro. O que isso quer dizer? Com a correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo mesmo para se conectar. Sejam os filhos, os cachorros, a casa, o trabalho, a família, tanta coisa para gerenciar, que quando vocês têm momentos a sós, é sempre algo rápido, você não consegue se concentrar, o sexo perdeu a qualidade, vocês perderam o desejo. Então é muito importante que se você quiser cuidar dessa relação, lembrando que cuidar de uma relação e fazer ela durar é algo do dia a dia. Não é algo que você faz num dia, no outro não faz. Ali uma semana você tenta e depois você esqueceu. É uma constante. Então você precisa se lembrar de gentilezas, de reservar tempo de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma rede de apoio, por exemplo, se você tem filhos e tem uma rede de apoio, tente ter momentos só para vocês. Deixar as crianças com alguém, por exemplo, se você tem filhos. Se descolar do universo em que vocês habitam cotidianamente. Então, que seja alugando um Airbnb, indo para uma cidade perto de vocês, para algum hotel. Não precisa ser nada dispendioso, que te faça gastar muito dinheiro. Mas que seja algo que dê a chance de vocês se conectarem. De vocês olharem um para o outro sem a pressa do dia a dia, de transformar os corpos de vocês numa união, numa possibilidade de fundição e ao mesmo tempo de individualidade. Entender que vocês são dois inteiros,
mas que juntos vocês são ótimos. O desejo, ao contrário do que muita gente pensa, especialmente ao longo do relacionamento, ele se torna responsivo. O que isso quer dizer? Não é mais aquele fogo que a gente sentiu no começo, que dá vontade de transar toda hora e a gente toma iniciativa e tudo mais. O desejo responsivo, ele precisa ser provocado. Nós, mulheres, principalmente, reagimos dessa forma. Mas você precisa colaborar para que isso aconteça. Então, crie um ambiente em que você possa se permitir ser seduzida, em que você possa seduzir o outro, em que haja espaço para conexão. Porque se isso se perder, se você não fizer essa força para iniciar algo, para manter esse laço entre vocês, algo muito importante se perde. E alguns vão gostar mais ou menos de sexo. Essa disparidade, principalmente no quesito sexual, é muito comum. Alguém quer transar mais, alguém quer transar menos, e a gente se encontra no meio do caminho. Talvez algum dia eu queira fazer um agrado para essa pessoa, talvez algum dia essa pessoa possa entender que realmente aquela semana está sendo muito difícil para mim. Existe masturbação para isso, né? Existe brinquedo para isso. Então, esse aspecto do desejo, ele acaba frustrando muitos casais. Você precisa se lembrar que não é pessoal, lembra o que eu falei sobre conhecimento? Então lembra, você conhece o parceiro, conhece você, sabe que não é pessoal, né? Alguma coisa dela, um momento dela ou dele que precisa ser respeitado. Equilíbrio emocional para conseguir lidar com isso de uma forma madura, sem culpabilizar o outro. E autorrespeito, para entender que você tem momentos que são seus e que aquele é o seu limite. Até ali é a linha onde você pode caminhar. Outra característica que pode tornar a vida sexual de vocês interessante é procurar novos métodos, novas formas, novos toques, novos brinquedos. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, então eu sugiro que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e fique ligado, porque tem muitas formas de tornar o seu relacionamento extremamente interessante e sexy.